Estratégias inovadoras e tecnologias para preservar o planeta e melhorar a qualidade de vida cotidiana. Arquitetura sustentável é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Casa Cor do Rio de Janeiro. Muito falado, nem sempre tão compreendido, o conceito de sustentabilidade chega nas mais diversas áreas. Na engenharia, na arquitetura, também. Quem arrisca começar a tentar definir o que é sustentabilidade? Um projeto sustentável é aquele que utiliza da menor forma possível os recursos naturais. Então, eu tenho uma água, eu reuso minha água e volto com essa água para dentro da minha casa, do meu prédio. Então, eu estou deixando de pegar água nos recursos naturais. O lixo, se eu reciclo meu lixo e uso esse lixo para algum objeto, alguma obra de arte, eu deixo de jogar esse lixo fora. Então, eu estou deixando de poluir o ambiente. Então, para mim, um projeto sustentável é isso, que utiliza menos possível os recursos naturais. A partir desse conceito, a gente está falando que a sustentabilidade vem desde o arquiteto, do engenheiro, até o morador de uma determinada residência. Então, eu acho que assim, a meta maior é o desenvolvimento sustentável, certo? Que, em princípio, é baseado na mistura do desenvolvimento social, econômico e ambiental, né? Então, buscar o equilíbrio. Eu acho que é bem isso, como ela colocou mesmo, né? O equilíbrio do homem, né? Querendo utilizar os recursos naturais e a natureza em tentar preservar aí a sua continuidade, né? E quando a gente pensa em arquitetura, Leila, como é que a gente pode aplicar esses conceitos de sustentabilidade? Ou uma outra pergunta, esse conceito de sustentabilidade, na sua opinião, ele já está presente na arquitetura brasileira? Não, ainda está muito pouco presente porque as pessoas não têm muito essa conscientização, porque elas acham que é mais caro. Os produtos ainda sustentáveis são mais caros do que os produtos que não são sustentáveis. Eles realmente são mais caros, né? Mais caros, infelizmente. Então, quando a gente fala de usar a questão de iluminação com LED, a maioria das pessoas não quer, porque o LED ainda é mais caro, apesar de hoje já vale a pena. A gente tem uma economia... A economia posterior vai fazer valer a pena. 100%, mais ou menos. Então, em 2 anos você paga essa questão do investimento inicial. Além de não esquentar também, não é só a light que pesa no bolso, questão de luz, também é a questão do ar-condicionado. Você vai estar usando menos, entendeu? Esses vários olhares em torno de um material acho que são importantes quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Exatamente. Desde a obra até o uso do consumidor. Oi, então, concordo com a Leila, tem alguns produtos que são efetivamente mais caros, mas que vão gerar economia posterior, mas tem alguns que podem ser mais baratos porque recuperados diretamente, enfim... Do que seria lixo? Desprezado, né? Digamos assim. Mas aí eu acho que também tem muito da moda. Está na moda ser sustentável, então a madeira de demolição, que era nada, hoje ele já bota o preço acima, porque está na moda, eu tenho madeira de demolição em casa. Então acaba o preço sendo elevado por causa do modismo. Incoerência total, né? Exatamente. A sustentabilidade criou uma nova especulação financeira em cima de materiais que até então eram considerados lixo. Exatamente. Aí como é que se busca esse equilíbrio, então, se provavelmente, então, e Leila também nos falou sobre isso, essa conscientização da necessidade do sustentável, ela ainda não está arraigada nos profissionais e me parece também numa política que faça com que essa especulação financeira não aconteça ou que esses materiais possam ser mais baratos. É isso, é preciso de apoio político também para incentivar a pesquisa, desenvolvimento de novos materiais, novos produtos, né, para que eles voltem para a cadeia produtiva, né, e que o custo baixe a partir do momento que você está utilizando mais desse produto. Mas, na verdade, a gente também tem que ter uma educação, né? Porque
fundamental a gente ter esse senso de educação que tem que vir de berço, né? O pessoal tem que entender a responsabilidade do material, da compra, do consumismo, para poder estar tentando contornar essa explosão que a gente está tendo, esse boom de compra, de necessidade do ter, né? E materiais cada vez mais caros e complicados. Então me parece que a gente pode terminar esse primeiro bloco deduzindo que sustentabilidade passa principalmente por uma transformação de cultura e educação. Cultura e educação, com certeza. Um investimento que você precisa ter de conscientização das pessoas. Aí a gente vai poder chegar num determinado momento onde tudo que já se sabe sobre sustentabilidade possa ser aplicado. Diariamente. Ok, então no próximo bloco mais exemplos do que é ser sustentável. Não sai daí. A gente volta já. O Universidade está de volta na Casa Cor, no Rio de Janeiro, falando sobre arquitetura sustentável. A pesquisa brasileira, como vai em relação à arquitetura sustentável? Bom, acho que a gente está começando a desenvolver um pouco melhor essa ideia, esse entendimento e conscientização. Então, a gente está construindo aí uma pesquisa interessante em torno da sustentabilidade. Uma pesquisa, por exemplo, onde você está inserido, vou falar de uma maneira bem geral, mas depois você explica. É a construção de aviões, automóveis, a partir da cana-de-açúcar? A ideia é bem essa, né? A gente está aproveitando um resíduo, né? O resíduo do resíduo, na verdade, porque a cana-de-açúcar ela já é bem explorada. Então, da cana-de-açúcar gera o bagaço, que antigamente ele era queimado, e hoje em dia já tem sido aproveitado para formar o álcool de segunda geração, né? O etanol de segunda geração. Só que nesse processo você gera lignina, que passou a ser um novo problema industrial. Então, eu estou aproveitando, né, essa lignina para transformar em fibra de carbono. E que tipo de ganhos a gente pode ter quando usa essa fibra de carbono a partir da cana-de-açúcar? Então, na verdade, a fibra de carbono é um material leve, de alta resistência, você usa em para-choques de automóveis, fuselagem de avião, como eu falei para você, e isso daí torna os automóveis, os meios de transporte mais baratos, porque passa a consumir menos combustível. Então... E não deixam de ser resistentes. E não deixam de ser resistentes, exatamente. Ou seja, ninguém precisa ter medo de voar um avião de cana-de-açúcar. Com certeza que não. E membranas? O que são membranas quando a gente pensa em sustentabilidade? Bom, membranas são uns filtros mais elaborados. São um processo que é uma extensão da filtração convencional. Dependendo do tipo de membrana, eu consigo reter desde bactérias, vírus, até retirar sais da água. E com isso eu posso tratar meu efluente por esse processo com membranas e reusar minha água. Assim, eu deixo de captar água do meio ambiente e deixo de descartar meu efluente. Então eu ganho duas vezes. Eu ganho com a menor captação e com menor descarte também do efluente. Isso é uma pesquisa para domicílio, para empresa? Para tudo. Tanto a gente já tem, a gente faz um estudo na Petrobras, na refinaria lá de Betim, onde a gente tem 4 tecnologias de membranas para estudar a melhor rota de tratamento para o efluente da refinaria e dependendo da rota eu utilizo essa água em várias etapas do processo. E em residências, condomínios, a gente pode aproveitar a água cinza, que é todo efluente que não é da bacia sanitária, lavatórios, máquinas de lavar louça, pia. Então eu trato esse efluente com membranas e eu reuso a água em descargas, que é o 30% do consumo de água em condomínios é a descarga, e posso usar também para lavar pátio, para irrigação, lavar carro. Então eu economizo muito também na conta d'água. Lourdes, sua pesquisa começa na formação em relação à energia solar, mas depois ela passa por outros lugares bastante interessantes, né? Isso, a gente pesquisou também a parte de acústica arquitetônica e agora, mais recentemente, engenharia de transporte. E no momento eu estou fazendo uma pesquisa de emissões de gás de efeito estufa no IVIG, que é o Instituto Virtual de Mudanças Globais, lá da COP, no setor de planejamento energético da faculdade. Então, lá o foco é a gente analisar 2 pequenas construções que foram feitas como modelos, protótipos, para isso mesmo, para serem pesquisados em termos de sustentabilidade, né? O grupo que a gente trabalha lá é o grupo de sustentabilidade ambiental urbana. Existem congressos na Suíça, por exemplo, lá fora,
para incentivar as pessoas a voltarem a andar a pé, né? Simples assim, né? Muda tudo. Então, as cidades se organizam para estar divulgando mapas com tempo, quilometragem de caminhadas, aonde você pode ir, quais são os recursos, enfim, amenidades, para você estar fazendo esse tipo de coisa. Além da bicicleta, que é um outro incentivo ao transporte sustentável também, né? Leila tem aqui na Casa Cor o Estúdio Sustentável. Que ideia está por trás desse estúdio? A ideia foi utilizar materiais reciclados, como pallet, que a gente pegou numa indústria de reciclados, né? O que é um pallet? O pallet são aquelas caixas de engradado de fruta ou de móveis que são transportados. Então, eles podem reciclar para fazer móveis de pallet, que tem até normalmente da Caixa Econômica também. No meu caso, a gente fez um painel todo de madeira e o custo foi super barato, que a gente gastou acho que foi R$500 no material de 20 metros quadrados, mais ou menos. E dando um tratamento adequado, porque é uma madeira mais simples, mais macia. Se pega uma madeira, por exemplo, considerada madeira nobre, esse custo subiria para quanto? Só para a gente ter uma ideia. Você tem uma... Se a gente pegar num preço de marcenaria, vai a uns 15, 20 mil reais, com certeza. Então a gente está falando de 500, a diferença entre R$500 e 15 mil. Material mais 1.500 de mão de obra, então vamos falar de 2 mil. Mas mesmo assim é praticamente 10%. Sem dúvida, sem dúvida. E é um material que estaria indo para o lixo ou estaria sendo reciclado para usar pallets novamente, que existem pallets reciclados, né? E no meio ambiente a gente também usou produtos upcycling, que são produtos que a gente aproveita e que iam para o lixo e a gente faz uma arte, por exemplo. A gente tem um quadro lá que é feito de recorte de revista, temos um ursinho que é feito de estalinho. Você falou, Gabriela, aqui na questão da água, né? Que é o reuso. Este é um conceito importante, o reuso dos materiais que Leila acabou de falar. Quando a gente, no dia a dia da gente, a gente também pode ter este pensamento para lidar com tudo que está à nossa volta, né? Com certeza. E principalmente focando em água, antes a gente tinha a ideia de que a água é um bem eterno. E hoje a gente já sabe, segundo previsão da ONU, em 2025, 20% da população não vai ter acesso à água potável. Então, temos que conscientizar as pessoas que temos que economizar água. E a melhor maneira de economizar água é reusar. Você usa, trata e usa de novo. Então, você mantém ali o ciclo. Aí você consegue economizar. Só que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas só acontecem quando dói no bolso. E a água está ficando cada vez mais cara. Então, hoje, os donos de construtoras, as indústrias estão preocupados em reusar água para diminuir a conta. Você acha que culturalmente também tem alguma espécie de impedimento, como a percepção de eu não vou usar essa água que já foi suja? Com certeza, principalmente aqui no Brasil. Por isso que a gente hoje trata mais a água cinza, tirando a bacia sanitária. Mas no mundo afora, eles tratam todo o esgoto e reusa em diferentes fins. Mas aqui no Brasil ainda tem essa mentalidade. E não é nada disso, né? Porque essa água está limpa novamente. Limpa. As membranas entraram justamente por isso, que elas conseguem remover todos os poluentes, até os sais, né? Metais pesados, tudo a membrana consegue reter. Então você tem uma água de excelente qualidade. Eu visitei há pouco tempo a estação de tratamento de esgoto de Araruama. E é lindo. São bacias, grandes lagos, em que lá o sistema de coleta por tubo é pequeno, é mais fossa-filtro. Então vêm os caminhões, jogam ali o esgoto num tanque. Desse tanque agora vai passar por um biodigestor para baixar ainda mais a carga orgânica. Dali vai para lagos de estabilização e tanques com plantas. Então, é uma estação de tratamento de esgoto que é um jardim. É viva, né? É viva, é lindo, muito lindo. E é de toda uma cidade. Muito bacana. Uma outra coisa muito interessante também que a Petrobras está fazendo agora, a Estação da Alegria de esgoto, todo aquele esgoto vai ser tratado e vai alimentar o Comperj, que é o novo complexo que vai ter em Itaboraí. Toda a água utilizada no Comperj vai vir da Estação de Tratamento da Alegria, utilizando membranas. Que é uma pesquisa nossa. Exatamente. Ok, então, no próximo bloco, mais sobre arquitetura sustentável. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Visite o site da Casa Cor para saber quando o evento vai acontecer no seu estado. www.casacor.com.br.
O Universidade está de volta na Casa Cor, no Rio de Janeiro, falando sobre arquitetura sustentável. Para falar de arquitetura sustentável, é preciso falar sobre os materiais utilizados nessa arquitetura. O que a gente está pesquisando neste momento em relação a materiais? A gente está fazendo uma pesquisa em 2 módulos que foram construídos com esse fim lá na COP. Então, um é de alvenaria convencional, tijolo cerâmico, revestido em bolso, reboco, pintado. Como é normalmente, digamos, antes do conceito de sustentabilidade. Sim, mas, enfim, até uma casa como essa também pode ter características de sustentabilidade, certo? Bom, e a outra é um módulozinho com tijolo de solo cimento, né? E a ideia da pesquisa era ver qual dos 2 materiais, ou dos sistemas construtivos, digamos assim, emitiria mais gás de efeito estufa na atmosfera. E o que eu cheguei até agora é que, se a gente considerar que o tijolo cerâmico, na sua produção, a queima de material para poder fazer o processo de cozimento do tijolo é com material, com madeira, por exemplo, de reaproveitamento, de reflorestamento, ela não emite, não conta emissão, porque ela está sendo plantada para isso. E o tijolinho de solo cimento, que é conhecido como tijolo ecológico, teria sim mais emissão por conta do cimento, que emite muito em seu processo. Só que quando não dá para comparar só os 2 materiais. Então o tijolo cerâmico é melhor em termos de emissão que o tijolo de solo cimento. Não, porque o que se faz com ele? A casa. Então, o sistema construtivo do tijolo de solo cimento não leva embolso, reboco, tinta, leva muito menos concreto, ferro, é um processo que gera menos perda, enfim, é todo um processo mais sustentável. A ideia de sustentabilidade no processo de criação do material e não apenas no uso dele, né? É isso. E depois que a gente destrói, por exemplo, que a gente reconstrói, a gente tem um entulho, que também pode ser reaproveitado? Pode ser reaproveitado. Hoje a gente tem uma trituradora de entulho que transforma praticamente todo o entulho em areia e brita. Então você economiza tanto com o transporte, então você está evitando caminhão na rua, a questão de caçamba, o descarte inadequado do entulho e retorna esse próprio entulho para a obra, é uma grande economia. Isso pode ter em cada obra? Então, hoje a gente tem uma máquina pequena que faz mais ou menos 1 metro cúbico por hora, que ela é transportável, então a gente pode ter hoje em cada obra. A sustentabilidade em termos de arquitetura, a gente já pode falar em grande escala ou ela ainda está restrita a experimentos ou algum tipo de construção que tem o privilégio de ser sustentável? Não, eu penso que nós estamos construindo essa ideia, né? É óbvio que ela já está começando a ganhar uma certa segmentação, mas ela está tendo uma melhor pesquisa ainda para avaliar exatamente as propriedades físicas, as propriedades químicas que esses materiais eles apresentam para poder serem inseridos no mercado. Então, a gente sempre volta para o mercado, né? Eu sempre fico grilado com essa palavra, né? Porque eu não sei até que ponto ela é a antítese da sustentabilidade. A gente não pode fugir dele, né? É verdade, é verdade. Só pegando esse link de pesquisa, lá na COP a gente tem uma empresa pioneira que saiu de dentro do laboratório onde eu fiz meu doutorado, laboratório de membranas. A gente abriu essa empresa que está conseguindo comercializar essa ideia que nasceu na universidade há 40 anos atrás. Então é importante também que não fique só na pesquisa, tem que sair para o comércio, né, para a sociedade. Mais uma vez outra palavra, comércio. Mas vamos, Comércio sustentável. Eu tô provocando vocês justamente para que a gente consiga desconstruir isso que a princípio parece uma dicotomia indissociável. Mas não, justamente acho que o que se propõe aqui é que esse mercado que existe, esse consumo que existe, ele possa se transformar num mercado num consumo sustentável, né? Exatamente. Se fala muito na economia verde, a gente não percebe, é só um nome dado à mesma economia poluidora.
Não, na verdade, se você usa esses projetos sustentáveis, você acaba economizando mesmo, porque você vai poluir menos, você vai captar menos água, você acaba economizando no bolso e também na poluição, exatamente. A questão, por enquanto, ainda é a escala. Exatamente, Se a gente pensa em países da Europa, por exemplo, que já esgotaram os seus recursos, os deles e os nossos, né? O pensamento de sustentabilidade é quase uma necessidade. Você acha que pela exuberância do Brasil, esse conceito é mais difícil de pegar? A questão é educação, é conscientização. E existe um movimento que está crescendo, digamos assim, e que está colocando no momento econômico, né, no momento social, isso. A gente vê o concurso Morar Carioca, enfim, vários programas que estão sendo implantados em que o foco também é trabalhar com sustentabilidade, com materiais mais sustentáveis, com um teto verde, com coleta de água de chuva, com reaproveitamento de materiais, enfim. É um momento que a gente está vivendo e que eu acredito que seja um momento a seguir, não tem para onde fugir, é para aí que a gente vai. Falando em Europa, a gente tem na Suécia uma cidade que é zero de lixo. Então é possível sim ter um país totalmente sustentável, mas depende muito do cidadão. Esse zero de lixo vem de coisas como a gente foi falando aqui, que é a reutilização desse lixo, a transformação de materiais. Isso, reutilização 100% do lixo. Tanto do que a gente chama de limpo e sujo, orgânico e inorgânico. Exatamente. O orgânico a gente pode fazer a compostagem e transformar ele em adubo. A gente pode não produzir lixo? Pode, praticamente sim. Hoje eu tenho uma composteira doméstica em casa e é praticamente lixo zero na minha casa. Isso é bom porque isso realmente muda a nossa cultura, né? A gente sempre acha que as coisas, que a gente pode gastar água que não vai acabar e é obrigado a produzir lixo. A gente tem aí uma mudança radical de pensamento, né? Que precisa ser cultivado, né? Que isso precisa vir de berço. E, infelizmente, hoje você ainda pega pessoas que, por exemplo, estão fazendo a barba e estão deixando ali a água aberta indo para o ralo, água potável indo para o ralo, né? Então a gente precisa criar esse senso de entendimento, de cultura, que a gente precisa economizar, poupar, né? E cuidar do meio ambiente. Ou aquela vassoura de água, né? Que são aquelas mangueiras. Exato. Isso, né? Mas a gente ainda vê, né? Então, acho que o importante é que as pessoas tenham o senso de que são também donas do lugar onde estão. Então, não é só da casa, né? Não é a casa que só se mantém limpa, é o corredor do prédio, é a rua, é ter essa consciência de que fazemos parte de um planeta vivo e que precisamos cuidar dele, com certeza. Em poucas palavras, o que é uma arquitetura sustentável? A arquitetura sustentável, eu acho que é o dia a dia de cada um. A arquitetura é tudo que está à sua volta é arquitetura. Consciência e equilíbrio do homem e meio ambiente. Eu gosto dessa definição. Eu acho que é buscar a sustentabilidade, buscar o equilíbrio entre esses três setores de desenvolvimento: economia, ambiente e sociedade. Equilíbrio, educação, principalmente. E está dizendo respeito a todos nós. Exatamente. E chegar ao fim, mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer ao Felipe, Leila, Gabriela e Lourdes por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.